Ei, bem-vindos ao canal! Eu sou a Logcoach e hoje nós vamos falar sobre as várias versões da Branca de Neve. Se tem algo pela qual a Disney é famosa, são suas princesas. Tanto que elas são uma marca própria e uma das mais lucrativas para a empresa. Mas todo esse sucesso e mitologia começou há várias décadas com as princesas clássicas, foi reforçado com a Renascença e se reinventou nos últimos anos. As princesas são tão famosas que já tiveram várias versões, nas mãos da Disney ou não. Principalmente as clássicas, que foram inspiradas em contos de fadas e histórias antigas. Por isso, decidi trazer aqui para o canal vídeos falando sobre as versões mais diferentes e famosas dessas princesas. E vamos começar com a primeira delas, a Branca de Neve. Branca de Neve é um conto alemão que ficou mais famoso depois de ter sido publicado pelos irmãos Grimm. Mas mesmo nos livros de conto existem diferentes versões da nossa princesa, como outro conto alemão em que os anões são na verdade ladrões e um albanês em que a Branca vive com 40 dragões e o seu sono é causado por um anel. Além deles, também existe a história Branca de Neve Rosa Vermelha, que já é conhecida por alguns fãs da Disney que já disse estar interessada em transformar essa história em live action, em que nós temos essas duas irmãs que partem em várias aventuras. Porém, muitos acreditam que a Branca de Neve desse conto não é a que conhecemos, e a coincidência veio da má tradução do seu real nome, Rosa Branca. Mas o nosso foco aqui hoje são as versões cinematográficas. Branca de Neve já foi representada em dezenas de filmes, mas vamos começar pelo primeiro longa de animação já feito, Branca de Neve e os Sete Anões, do Walt Disney, de 1937. Esse é o filme mais famoso da princesa, mesmo não sendo o primeiro, e é um clássico que mora no coração da maior parte dos fãs da Disney. E muitos dos filmes que vieram depois se inspiraram nessa versão que mudou algumas coisas do conto dos irmãos Grimm e trouxe esse ar mais mágico e infantil para a princesa. Antes disso, em 1933, a Paramount lançou um curta em preto e branco da Betty Boop como Branca de Neve. É uma versão musical e meio bizarra em que a rainha pede a cabeça da Betty depois de descobrir que ela é a mais bela do reino e no final se transforma num monstro. E nesse curta, a Betty Boop não interage com os anões, ela só é carregada por eles dentro de um caixão de gelo, mesmo que ela não esteja nem morta e nem desacordada. Após o enorme sucesso da versão do rato, a Branca de Neve já viajou o mundo e estrelou em produções francesas, espanholas, alemãs e muitas outras. Uma das mais conhecidas é o Blancanieves, de 2012, um filme espanhol em preto e branco e sem diálogos, em que a rainha é sadomasoquista e a Branca de Neve foge do castelo para virar toureira. Ela também encontra os Sete Anões, que são toureiros nessa versão. Ainda em águas internacionais temos a duologia alemã Sete Anões. O primeiro filme, Sete Anões, Homens Sozinhos na Floresta, de 2014, é uma comédia baseada na história da nossa princesa e é o quarto filme que mais fez sucesso em bilheteria na Alemanha. Nessa história, os anões não gostam de mulheres, mas a Branca chega pedindo ajuda e eles dividem a casa para que ela possa ficar com eles. A rainha acaba descobrindo onde a princesa está e a rapta. Os anões, que aqui são definidos pelo estilo de vida e não pela altura, vão tentar salvá-la, mas um deles chega primeiro na masmorra disfarçado de padre. Ele conta para Branca de Neve que na verdade ele era um rei, mas que quando a parteira disse que sua mulher e filha morreram no parto, ele desistiu de tudo e foi se esconder na floresta. A parteira dessa história é a atual rainha, e para salvar a vida da princesa, o anão revela ser o rei desaparecido, toma seu lugar no trono e Branca de Neve, sua filha, vira a real princesa. A sequência de 2006, Sete Anões, A Floresta Não É o Suficiente, mistura várias outras histórias de contos de fadas como João e Maria e Rumpelstiltskin. Mas nem só de contos de fadas, comédias e musicais que as adaptações de Branca de Neve são feitas. Em 1997 tivemos Branca de Neve Floresta Negra, um filme de terror estrelando Sigourney Weaver como a madrasta Cláudia. Essa história é muito mais séria e violenta, com a trama se passando na época das Cruzadas, mostrando a batalha de classe e a menina Lily sendo atormentada e perseguida por sua madrasta do mal.
Além desse, em 2012 tivemos um outro filme de terror chamado Branca de Neve, um Verão Mortal. Um longa feito direto para o DVD, com baixo orçamento, um serial killer e atuações não tão boas assim. Se você está gostando de saber mais sobre a queridinha Branca de Neve, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer falando sobre as versões de Cinderela, Bela Adormecida, Pequena Sereia e a Bela. Agora vamos falar das versões mais famosas em live action, como Ela e os Caras, de 2007, uma comédia romântica estrelando Amanda Bynes. Esse filme da Universal foi feito depois do sucesso de A Nova Cinderela com a Hilary Duff em 2004. Ela e os Caras conta a história de Sydney, uma adolescente que está indo para a faculdade e quer entrar na antiga irmandade que sua mãe fez parte, mas ela não é aceita e acaba criando uma rivalidade com a rainha da casa. Assim, Sydney vai parar em uma fraternidade excluída com 7 garotos nerds e nada populares. Obviamente, ela se apaixona por um garoto chamado Tyler Prince e junto com ele e seus novos amigos, ela quer revolucionar o modo como as coisas acontecem na faculdade. Esse é o filme que traz a visão mais moderna da Branca de Neve já feita até hoje. E apesar de ter assistido ele várias vezes na minha adolescência, eu nunca tinha reparado que ele era em homenagem à nossa princesa. Para reforçar a popularidade da personagem, em 2012 tivemos 2 grandes adaptações chegando ao cinema, cada uma com enormes orçamentos e nomes de peso no elenco. Com enormes e belíssimos figurinos, temos Espelho, Espelho Meu, que trouxe a Lily Collins como Branca de Neve e a Julia Roberts como a Rainha Clementiana. Esse filme segue mais fielmente a história que conhecemos pela Disney, mas mostra o sofrimento do povo nas mãos da rainha vaidosa e Branca querendo salvar seu reino. Esse filme fez um certo sucesso na época e, apesar de ser visualmente muito bonito, muitos acharam que ele não tinha tanta força e originalidade para se sobressair sobre as outras versões desse conto de fadas. Alguns meses depois, tivemos a estreia de outro live action que dessa vez traria a nossa princesa como uma guerreira que lidera uma rebelião e não se deixa intimidar pela Rainha Má, em Branca de Neve e o Caçador, estrelando Kristen Stewart como a princesa, Charlize Theron como a Rainha Má e Chris Hemsworth como o Caçador Gato. Essa versão trouxe uma excelente rainha e algumas cenas memoráveis com ela, além de uma protagonista que está disposta a aprender a lutar e superar todos os obstáculos para chegar no seu destino. Tudo isso sem deixar de lado as características mais marcantes da personagem, como bondade e humildade. Esse filme também fez um certo sucesso na bilheteria, mas as críticas foram mistas. Muitos reclamaram do roteiro, dizendo que ele era um pouco confuso, e tivemos a eterna perseguição do estilo de atuação da Kristen Stewart, que na época ainda estava sob os holofotes com a saga Crepúsculo. Claro que tendo sua versão mais famosa como uma animação, outros estúdios também tentaram trazer Branca de Neve para seus filmes animados. Em 2009 tivemos Deu a Louca na Branca de Neve, uma sequência de Deu a Louca na Cinderela, em que a princesa é uma adolescente que prefere sair com os amigos do que cuidar do seu povo. Mas quando seu pai se apaixona pela Lady Vaidosa, ela precisa fugir e evitar esse casamento, com a ajuda dos seus amigos anões, 3 porquinhos e outros personagens. Esse filme tenta ser uma paródia dos contos de fadas como Shrek, mas não conseguiu chegar lá. Outro filme que mistura vários personagens, incluindo a nossa princesa de hoje, é Encantado, de 2018. Nesse filme, a Branca de Neve não é a protagonista. Ela apenas aparece junto com a Cinderela e a Bela Adormecida como as princesas que se apaixonaram pelo príncipe encantado e querem casar com ele. Em 2019, tivemos a estreia do controverso Sapatinho Vermelho e 7 Anões, uma animação sul-coreana que traz Chloe Grace Moretz como a Branca de Neve. Esse é aquele filme que foi acusado de gordofobia quando liberou seu primeiro trailer, em que víamos uma bela moça com sapatinhos vermelhos e quando elas o tirava, se transformava numa mulher mais baixa e gorda. Até aí não tem problema nenhum, mas os outros personagens que estavam na cena deixavam entender que ela deixava de ser bonita ou desejada por conta dessa transformação. Rapidamente, esse trailer foi retirado do ar e eu acredito que eles tenham mudado essa cena no filme, que conta a história da Branca de Neve, que pega esses sapatinhos mágicos da rainha e encontra 7 príncipes que foram transformados em anões
e precisam do beijo de uma princesa para quebrar o feitiço. Podemos ver que existem várias versões do clássico Branca de Neve e eu quero saber qual desses é o seu favorito. Me conta aí nos comentários. Se você gostou de saber mais sobre essa princesa, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!